provavelmente fora do que dentro, porque viraram a Bíblia desses estudantes de maio de 68. Estava ali realmente toda a teoria para se assaltar os céus, como se costuma dizer, né? Sartre é outro nome muito importante nessa época, Jean-Paul Sartre. E aquilo que se chama os novos filósofos. Os novos filósofos também entraram nessa. As duas obras básicas de Marcuse, eu já citei, Eros, Civilização e a Ideologia, são dois libelos acusatórios radicais contra a chamada sociedade administrada do capitalismo avançado. Chamavam-se capitalismo tardio, do espaço concentracionário. A ideia de que a sociedade é um grande cárcere. Não é? Panóptica, a sociedade panóptica. E do Big Brother, o grande irmão, o olho do poder, né? Essa coisa de que em qualquer canto que nós estivermos, o poder está olhando para nós. Nós estamos sempre numa relação com o poder. Inclusive os anarquistas que criticam o poder estariam numa relação com o poder. Do poder, como se diria, nunca ninguém se livra. Todo mundo está sempre atravessado, digamos assim, pelo poder. E mais do que nunca da crítica à chamada racionalidade instrumental, que era a racionalidade do mundo do trabalho, da técnica, da ciência e assim por diante. A ideia de uma sexualidade polimorfa, essa que não é a sexualidade genital, hostil à ética puritana e produtivista do capitalismo. Né? Essa ideia de realmente você deslocar a libido para ou erotizar o mundo, erotizar as relações e o corpo de uma maneira geral. Coisa que o trabalho e a divisão do trabalho e o capitalismo tinham feito o oposto. Tinha deserotizado o corpo, a natureza, as relações com a natureza e concentrado a libido na região genital e por uma única razão, por conta realmente da questão da reprodução, da força de trabalho e etc. e tal. E os novos sujeitos, esse é um ponto importante do livro de Marcuse, que tem tudo a ver com o Maio de 68. Os novos sujeitos da Revolução. Quem são os novos sujeitos da Revolução? Não é essa classe operária, né, em parte integrada ao mundo do capitalismo, como é o caso dos Estados Unidos. Realmente uma classe operária integrada mesmo às benesses da sociedade capitalista por conta do Fordismo, né? Quem são os sujeitos dessa revolução libidinal, digamos assim? Os negros, e Socorro falou muito bem aqui da luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos, não é? As Panteras Negras, Malcolm X e aquele que morreu foi assassinado, Martin Luther King e etc. Todo esse pessoal dessa época heróica dos anos 60, né? As mulheres emergem efetivamente como sujeitos políticos privilegiados por conta do que Socorro falou, que é a revolução sexual dos anos 60. Né? A mini-saia, a pílula anticoncepcional, a possibilidade de ter outras formas de relacionamento que não o casamento propriamente dito. Isso tudo foi realmente uma revolução cultural grande nessa época. Os homossexuais eram vistos sempre com muito preconceito, né? E eles também passaram realmente a ser vistos como uma categoria que tinha, sim, né, uma identidade e um papel político. E mais do que isso, os miseráveis, isso aqui é mais interessante no texto de Marcuse, que foge totalmente da leitura mais ortodoxa do marxismo. Nunca o lumpenproletariado, tanto quanto o campesinato, foram vistos pelos autores marxistas como sendo sujeitos políticos revolucionários. Nem um caso nem outro. Os camponeses, como diz Marx, é um saco de batata, eles não têm a menor visão crítica da sua situação e tendem naturalmente a lutar pela manutenção do status quo. E o lumpen, porque segundo Marx, o lumpen não tem nada que preste. O lumpen é aquele que faz acordo com qualquer um, porque não tem consciência de classe, não é operário, não tem nada a perder, então o lumpen não dá para fazer revolução com o lumpen proletariado. Mas, no livro de Marcuse, a partir da constatação da integração da classe operária ao capitalismo, só apelando de fato para realmente esses outros sujeitos, incluindo aí os excluídos, os miseráveis, o lumpen, né? Com a possibilidade de que pudesse realmente se voltar. E os imigrantes e o terceiro mundo. O terceiro mundo é uma maravilha.
A redescoberta do terceiro mundo, nessa década de 60, é uma coisa fantástica. Que pode ser comparada com hoje, porque hoje se fala outra vez do terceiro mundo, outra vez da esquerdização da América Latina, de uma visão anti-imperialista, anti-americana, e etc. e tal. Nessa época, o terceiro mundo foi visto realmente como sendo um reservatório admirável de energias revolucionárias. Não é? Numa sociedade onde a revolução já tinha sido, de fato, afastada da ordem do dia, porque os partidos tinham se transformado em partidos da ordem, efetivamente. Né? Então o terceiro mundo emerge aí, de fato, como uma referência importantíssima para a esquerda europeia, não comprometida, digamos assim, com a reprodução do status quo. Então, esse terceiro mundo seria um reservatório de energias ainda não domesticadas pela sociedade de consumo do primeiro mundo, alimentada pela imagem do inimigo externo da Guerra Fria. É dessa época a publicação de um livro famoso de Frantz Fanon, O Retrato do Colonizado, precedido pelo Retrato do Colonizador, com o prefácio de Jean Paul Sartre. Famoso livro. Tanto quanto o livro do Régis Debray, A Revolução na Revolução. Esse é um dos intelectuais gauchistas, digamos assim, que resolveu vir para as selvas bolivianas, lutar nas guerrilhas. Aqui na época tinha Che Guevara e toda a Revolução Cubana, e foi preso, inclusive, foi necessária uma campanha dos intelectuais franceses para que ele fosse solto. E Régis Debray talvez tenha sido a melhor expressão desse olhar romântico em relação ao terceiro mundo, como um reservatório de energias ainda não domesticadas pelo capitalismo. Né? Nunca o terceiro mundo foi tão endeusado pelo olhar europeu, mas isso não era de graça, porque tinha tido a Guerra da Argélia, que é tema de um famoso filme de Gilles Pintecourt, tinha havido a Guerra do Vietnã, estava ainda havendo, desmoralizando os Estados Unidos, Cuba, a Revolução Cubana, e outras tantas, a Coreia, etc. De forma que havia realmente uma razão para isso. Né? Maio de 68 difundiu a ideia de que era necessária uma revolução libidinal, do desejo contra o princípio de desempenho da velha política institucional e parlamentar dos antigos partidos. As barricadas do desejo, como chamaram, ou como chamou Olgária Marx, contrapostas ao rolo compressor, contrapostas ao rolo compressor de uma política calcada nos interesses da indústria bélica mancomunada com os governos, que foi chamado por Marcuse como chamado o complexo industrial militar. Isso é uma constante na história americana, porque ainda hoje nós estamos vendo isso, agora com a invasão do Iraque. Né? Esse chamado complexo industrial militar. Um filme que pode ter traduzido muito bem esse casamento e a sua ideologia de base é 1984, de George Orwell, que é baseado no livro homônimo, com o seu Big Brother, que é daí que vem a expressão, na verdade. Seus teletemas, o seu departamento de memória, bem como uma guerra permanente contra o inimigo imaginário, o inimigo externo imaginário. O controle da sexualidade, o controle da individualidade, etc. A política do desejo e da imaginação sem limites, da autonomia individual e sexual, veio para ficar, inaugurando os novos movimentos identitários, as minorias, as etnias, a sexualidade polimorfa, a defesa do meio ambiente, não é? Salvar a vida, ser feliz, gozar infinitamente, ser diferente, pequeno, desviante, ser tolerante, ter identidades móveis, plurimas, alguns diriam até voláteis. Cidadania em rede, tudo isso veio com maio de 1968, que também gerou uma estética, um cinema, uma literatura, e uma música e uma pintura. Quem não se lembra da Nouvelle Vague, famosa escola francesa, né, com Jean-Luc Godard e outros tantos, ou dos filmes políticos de Godard, já falei, a chinesa, por exemplo, dos beatniks,
com Greensberg, aquele famoso Alan Greensberg, de Andy Warhol, com aquela sua pop art, aquela pintura que pegava elementos do cotidiano, os detritos, os restos, que formavam realmente um painel. Ou Jack Kerouac, com aquela sua literatura de estrada, por exemplo, né? Ou os Beatles. Os Beatles é um produto por excelência da década de 70. Todo o movimento hippie, a contracultura, a chamada sociedade alternativa, é produto dessa recusa de uma razão comprometida com o poder. O tema de Foucault, Carla Foucault, né? Todo saber implica relações de poder, todo poder implica um saber. Saber poder. A recusa dos jovens aos valores da educação, do mercado de trabalho e da família, aos ideais de patriotismo calcadas num chauvinismo estreito. E há um grande filme dessa época que simboliza tudo isso. Chama-se Hair, que é um musical, que é uma síntese, pretende fazer uma síntese de toda essa crítica da sociedade norte-americana feita pelos hippies, filhos de boas famílias, que de uma hora para outra resolveram abandonar a casa, abandonar a escola, a faculdade, e abandonar os projetos, se tornaram um cidadão, uma cidadã bom, chefe de família, ter um emprego bom, um bom salário, etc. E tal. O hair era por conta exatamente dos cabelos compridos. Curiosamente gerou uma música de um popstar francês que falava cabelos compridos, ideias curtas, cheveux longs e depois Billie Holiday. Que não tem sentido isso, né? Não tem, isso é um preconceito, né? De dizer que as pessoas que têm cabelo curto têm ideias, que têm cabelos compridos têm ideias curtas.